Como é que se reconstrói o que foi quebrado? Essa é uma daquelas perguntas antigas, né? E bem difíceis. Ela vale tanto para uma nação rachada por uma guerra, quanto para uma alma partida por uma falha. O desafio é o mesmo: restaurar. Hoje a gente vai analisar duas respostas para esse desafio. Uma que foi construída no poder político e outra na transformação pessoal. E sabe, tudo começa aqui, nesse sentimento que todo mundo conhece. Aquela sensação de estar cercado por mentiras, por conflito, por um caos que parece que não vai acabar nunca. É o ponto de partida de qualquer crise, um grito por um pouco de clareza no meio da confusão toda. No centro da nossa análise de hoje estão essas duas fraturas. De um lado, uma crise pública, política, que ameaça simplesmente dissolver uma nação inteira. Do outro, uma crise privada, uma falha moral, devastadora, que destrói a identidade de uma pessoa. Vamos primeiro para dentro da política. Nosso primeiro estudo de caso leva a gente direto para o caos que o rei Davi teve que enfrentar. Uma situação que, levaria qualquer líder ao seu limite absoluto. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o contexto de Samuel é fundamental. Pensa só, o próprio filho de Davi, Absalão, lidera um golpe, toma o trono e força o pai a fugir. Depois de uma guerra civil sangrenta, a rebelião é até contida, mas o reino está em cacos. A missão de Davi é voltar e tentar juntar os pedaços. Mas a nação que ele encontra não está exatamente de braços abertos. É um verdadeiro vespeiro de interesses. A tribo dele, Judá, o apoia, claro, mas as outras 10 tribos se sentem traídas. Antigos inimigos da casa de Saul ainda estão lá, conspirando nas sombras. E seus próprios generais, homens poderosíssimos, têm seus próprios planos. Unidade nacional, naquele momento, era pura fantasia. Agora vamos mudar completamente de cenário. A gente sai do palácio, sai do campo de batalha para entrar na mente de um homem, o apóstolo Pedro. Porque aqui a crise não acontece num trono, mas dentro da consciência. E o que é fascinante aqui é o contraste, né? É gritante. De um lado, a gente vê Davi encarando um problema externo. Ele precisa usar política, acordos, até a força para consertar uma nação. A fratura é do reino. Do outro lado, Pedro encara um problema interno, uma falha moral esmagadora, ter negado seu mestre. A fratura é toda dele. O que nos leva à pergunta central. Diante de problemas tão diferentes, será que os caminhos para a restauração podem ser os mesmos? Como se reconstrói uma nação em pedaços? E como se reconstrói uma alma em ruínas? Então, vamos explorar as duas soluções que essas histórias apresentam. Uma é um manual de pragmatismo político, a outra é um roteiro para transformação interior. O caminho de Davi, como a gente vê em 2 Samuel, é o da política pura e dura, a chamada realpolitik. Ele negocia, perdoa inimigos por estratégia, consolida o poder e funciona, mas só na superfície. É tipo um remendo político que cobre as rachaduras, mas não cura de verdade. Tanto que pouco tempo depois, uma nova rebelião explode, provando como aquela paz era fraca. Agora, olha só a restauração de Pedro no Evangelho de João. É um processo cuidadoso, quase cirúrgico. Primeiro, o reencontro. Depois a pergunta, repetida 3 vezes, espelhando as 3 negações dele. Mas não é uma acusação, é um convite para ele reafirmar o amor. E o ponto crucial é o que vem em seguida. A cada afirmação, Pedro não ganha só o perdão, ele ganha uma nova missão. E essa frase, ela muda tudo. A verdadeira restauração aqui não é simplesmente apagar o passado, é transformar a falha em um novo propósito. Pedro não é só absolvido, ele é recontratado, com uma responsabilidade ainda maior. A maior vergonha dele se torna a base da sua nova liderança. Ok? Então a gente tem 2 modelos, um político, que se mostra frágil, e outro relacional, que transforma. Mas o que é que conecta tudo isso? Será que existe um princípio maior que governa a verdadeira reconstrução? Para encontrar essa resposta, vamos ao livro de Provérbios. Aqui, a sabedoria não é sobre conhecimento teórico, não é ser um gênio, é uma habilidade prática, é a arte de viver bem, de tomar decisões íntegras, especialmente quando tudo parece estar desmoronando. E este versículo aqui resume a ideia de um jeito brilhante. A sabedoria, ou seja, a integridade em ação, é mais valiosa que poder ou riqueza. Ela é a base de um caminho seguro, um caminho que se desvia do mal. Seja esse mal a intriga política de um reino ou a falha moral de uma pessoa. Então a grande sacada é esta. Uma restauração que dura, seja de uma nação ou de uma pessoa, não nasce de manobras de poder ou de acordos de conveniência. Ela nasce da sabedoria.
Dá coragem de fazer o que é certo e não apenas o que é mais fácil. Esse é o elo entre a crise de Davi e a redenção de Pedro. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Nas nossas próprias crises, quando as coisas se quebram, qual ferramenta a gente pega primeiro? O poder e a estratégia, que prometem uma solução rápida, mas talvez temporária? Ou a sabedoria, que busca uma reconstrução mais profunda, mais duradoura? A escolha, no fim das contas, define o resultado.